E aí, PA na voz, dessa vez falando sobre uma ideia doida, porém nem tanto. Segundo a teoria de Charles Darwin, o ambiente, por meio de uma seleção natural, determina a importância da característica do indivíduo ou de suas variações. E os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência, por consequência deixando um número maior de descendentes. Então vem a ideia que foi propagada de forma errada, que viemos dos macacos por terem se adaptado e evoluído a ponto de desenvolverem consciência. Mas a verdade é que tivemos espécies em comum ligadas às duas raças, o que traz a semelhança. Você já parou para imaginar que os nossos antepassados eram seres muito mais evoluídos do que nós imaginamos? Se você nunca parou para pensar nessa hipótese, me acompanhe nessa jornada de hoje para desenvolver um pouco mais dessa ideia. E se já cogitou isso, fica aqui também e compare se o seu pensamento foi tão louco quanto o meu. Deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar e vamos pro vídeo. Ao olhar para trás no sentido de tentar enxergar como foi o passado, nós conseguimos perceber que a nossa história é muito recente e pode ser apenas a ponta de um iceberg no tempo de vida da Terra. Talvez tenhamos perdido parte desse conhecimento avançado pela falta de registros adequados ou pela dificuldade de interpretar dialetos antigos e complexos. Essa perspectiva acaba nos fazendo questionar as narrativas que moldaram as nossas crenças e tradições ao longo das eras. As religiões, por exemplo, podem conter ensinamentos profundos e simbólicos ao invés de serem apenas interpretações literais de textos sagrados. À medida que expandimos nossa compreensão, percebemos que o verdadeiro significado pode estar além das palavras, envolvendo conceitos mais profundos e universais. Ao contemplar a imensidão do universo, somos confrontados com nossa própria insignificância. Diante da vastidão do cosmos, preocupações cotidianas se tornam reduzidas e efêmeras. Essa conscientização leva a refletir sobre o propósito de ser, na existência e a buscar uma conexão muito mais profunda com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Quando nós abraçamos essa compreensão da nossa posição no universo como um simples grão de areia numa imensa praia, algo mágico acontece. Você percebe que a jornada para se tornar uma pessoa melhor e mais compreensiva não é apenas uma busca individual, mas uma transformação que acaba afetando o coletivo. À medida que nos aprimoramos como indivíduos, é consequência influenciar positivamente aqueles ao nosso redor a seguir um comportamento parecido com o nosso, assim propagando mais amor e respeito. Faz um exercício comigo de imaginar um mundo onde cada indivíduo se esforça para se tornar a melhor versão de si mesmo, onde a empatia e o respeito guiam as nossas ações, um lugar no qual o paraíso é construído através do que bem fazemos, não apenas baseados em crenças religiosas para ter uma recompensa, mas na nossa capacidade de tornar esse mundo um lugar mais justo e harmonioso. Nessa busca pela evolução individual, você se torna um agente de transformação e um forte catalisador de mudança. Através das nossas ações diárias, podemos trazer pequenos paraísos para a Terra, promovendo a igualdade, protegendo o meio ambiente ou estendendo a mão para quem precisa, cultivando a compreensão de ideias diferentes que podem assustar à primeira vista. Ou seja, à medida em que exploramos a ideia de que nossos antepassados eram seres muito mais evoluídos do que nós pensamos, é interessante considerar a possibilidade de que eles possuíssem conhecimento tecnológico e científico avançado que foi perdido ao longo do tempo. Exemplo disso são as construções das pirâmides, que desafiam a nossa compreensão moderna em relação à engenharia e ao conhecimento astronômico. As pirâmides do Egito são um marco incontestável da habilidade e engenhosidade dos antigos. Essas estruturas monumentais foram construídas com uma precisão astronômica sem igual para a época, indicando um profundo entendimento das estrelas e dos ciclos cosmológicos. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, é perfeitamente alinhada com os pontos cardeais e a sua posição está relacionado ao movimento de estrelas. Outro exemplo bem conhecido é a cidade de Teotihuacan, no México. As pirâmides e estruturas arquitetônicas complexas dessa cidade antiga sugerem um alto nível de conhecimento em matemática, geometria e engenharia. Além disso, as construções foram projetadas de forma a refletir e simbolizar aspectos cosmológicos e filosóficos muito profundos na época. Esses exemplos tiram a credibilidade da ideia de que nossos ancestrais eram tecnologicamente inferiores a nós. Ao invés disso, eles parecem ter alcançado um nível avançado de compreensão em certas áreas, usando tecnologias e métodos que ainda não conseguimos explicar completamente até os dias de hoje. Mesmo com tudo isso, é importante deixar muito claro que a evolução tecnológica não é um indicador absoluto de progresso ou de sabedoria de uma civilização.
Mesmo sendo muito útil, e põe útil nisso, desenvolvimento humano não se resume apenas à tecnologia. A sabedoria filosófica e espiritual também desempenha um papel significativamente importante na evolução do homem. Nossos pensamentos buscavam um entendimento profundo da existência e do propósito da vida, e expressavam isso através de mitos, rituais e práticas religiosas. Era comum que essas tradições antigas contivessem ensinamentos simbólicos e alegóricos, transmitindo ideias complexas sobre a natureza humana, a conexão com o divino e a importância de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Ao considerar o conhecimento e a sabedoria dos nossos ancestrais, é essencial manter uma mente aberta e explorar diversas perspectivas. Pode-se aprender com suas técnicas e técnicas científicas, mas também com sua busca por significado e compreensão mais profunda. Assim, à medida que refletimos sobre a história da humanidade e nossas origens, notamos o quão importante é promover tanto o progresso material quanto o desenvolvimento da espiritualidade, um nível em que talvez nossos sítios arqueológicos almejassem alcançar e nós infelizmente não conseguimos até esse momento. Se preocupar com a essência de viver e deixar em segundo plano a ganância de apenas ter.